Olá, coders! Meu nome é Zili. Fala, coders, sou o Emerson de novo. Hoje a gente vai a continuação do vídeo anterior, onde a gente explicou o primeiro exercício sobre estruturas de condição e repetição. Se você não viu, dá uma conferida no canal. E hoje a gente vai fazer uma explicação sobre o segundo exercício, que ele utiliza do switch case, né? Exato. É que aquele primeiro exercício a gente fez, falou mais da estrutura de condição do if, do else, né? Agora a gente vai fazer mais a outra estrutura de condição, que é o switch, e trabalhando, se eu não me engano, com estrutura de repetição do while também. Exatamente. Então vamos lá. Esse exercício em si, o que que ele vai pedir para o usuário? Ele vai pedir para o usuário digitar um valor, né? Um saldo inicial, e aí depois ele vai dar três opções para o usuário: de depósito, retirada e fim, se o usuário quer sair do programa. E aí, se ele falar depósito, vai pedir um valor para o usuário depositar. Se ele falar para retirar, vai pedir um valor para o usuário sacar. E aí vai trabalhar em cima disso, esse código, esse programa. Exatamente. Novamente aqui agradecendo o Davi, que a gente está pegando da apostila dele de C, esses exercícios. Então, vamos mostrar aqui já o primeiro exemplo, que é do código em C, né? De novo aqui, a gente está usando as mesmas bibliotecas que o Emerson comentou no exercício anterior, né? Aqui ainda assim a declaração do multimain. Agora aqui a gente vai ter dois valores de float, pois como a gente está trabalhando com saldo e pode ser em questão de número de moeda, né? A gente vai ter, querendo ou não, um número decimal. Então a gente vai ter que usar a variável do float. E essa variável do char, que é para detectar um caractere, que vai ser um assunto para o próximo vídeo, vai ser para a gente ver qual opção que o usuário digitou, né? Então aqui a gente está colocando na tela para pegar o saldo inicial que o usuário digitar, armazenando aqui no scan, agora sem ser o %d, é o %f, por conta de a gente estar pegando um valor decimal, né, um float. E aqui a gente tem o nosso menuzinho das operações que a gente pode fazer. A gente pode depositar um valor, fazer um saque ou encerrar o programa. Aqui a gente tem um do while, como vocês estão vendo, e esse while, a gente só vai sair desse do while enquanto a opção que o usuário digitar for diferente de 3. Por quê? A opção 3 que a gente colocou é quando ele encerrar o programa. Então, enquanto ele não digitar essa opção, ele vai ter que realizar ou a primeira ou a segunda repetidas vezes, né? Então aqui a gente está pedindo ao usuário para ele colocar uma opção que deseja, armazenando ela usando o %C, porque é um caractere. E aqui a gente está fazendo o nosso switch case a partir da opção que o usuário digitou. Então aqui o que vai acontecer? Se o usuário ele digitar o número 1, a primeira opção, que aqui é de depósito, ele vai ter que digitar um valor para se depositar. A gente está armazenando aqui na variável do saldo final e a gente está somando ela com o saldo inicial que o usuário digitou lá em cima. E como o Emerson explicou no primeiro vídeo de teórico, a gente está fazendo o break aqui para realmente ter a condição de parada, né? Se ele digitar aqui o caso 2, que é o de saque, ele vai digitar um valor para ser sacado, a gente vai armazenar ele no saldo final e vai tirar do saldo inicial e armazenar no saldo inicial. Se for o caso 3, que é o caso para encerrar o programa, a gente só vai simplesmente realizar o break. Então ele vai sair automaticamente de todo o loop do switch. E o nosso caso default, o que a gente colocou? Se o usuário ele digitar uma opção inválida, então se ele digitar um número diferente de 1, 2 e 3, se ele digitar uma letra, por exemplo, algo que não está dentro do menu, vai aparecer essa mensagem falando que ele colocou uma operação inválida, né? E também saindo do caso do default. E aí aqui, encerrando esse loop do while, a gente tem aqui umas estruturas de condição, né? Que é para verificar se o saldo inicial, que é onde a gente está armazenando as operações que a gente fez, que o usuário fez, ele for maior do que zero, quer dizer que ele terminou com um saldo positivo, independente das operações que ele fez. Então aqui a gente está colocando que o saldo final é um número formatado, né, para aparecer como se fosse um número de conta mesmo, que é a partir do valor de saldo inicial, e a gente está colocando aqui que ele tem uma conta preferencial, só para dizer que ele está com um saldo positivo, né? Se for o caso de que ele é menor do que zero, então ele terminou com um saldo negativo, quer dizer que ele está devendo, né? Digamos assim. Então a gente aqui
Aqui eu fiz só uma transformação do número, né, para um número negativo, digamos assim. E aí aqui eu estou colocando o saldo final e dizendo que a conta dele é uma conta devedora, né? E se ele não entrar em nenhum desses casos, quer dizer que ele não está com saldo. O número que ele tinha colocado lá como saldo inicial foi retirado e ele está com zero, né? Então aqui no saldo final ele vai colocar que está como sem saldo, né? Então, se a gente executar aqui o programa, eu vou colocar um saldo inicial, como por exemplo de 1.200. Eu posso até colocar o ponto 00, mas eu vou deixar 1.200 mesmo. Aqui aparecem as operações para depositar, para realizar o saque e encerrar o programa. Vou colocar, por exemplo, para depositar mais 1.000. Ele vai pedir uma outra opção de novo, porque eu ainda não digitei a opção 3. Então, por exemplo, vou sacar 500 aqui. E agora eu vou encerrar o programa. Na verdade, antes eu vou colocar como se fosse uma operação com número inválido. Então, eu vou colocar, por exemplo, o 4. Ele vai aparecer ali, a operação inválida. E aí agora eu vou apertar o 3, que é para encerrar. No que ele encerrar, ele vai colocar aqui meu saldo final. E, por exemplo, eu terminei com um saldo positivo, né? Agora, por exemplo, se eu começar aqui com 1.200 e fizer um saque, por exemplo, de 2.400, quer dizer que eu estou com ele negativo, né? Então aqui ele vai colocar um saldozinho de menos, e aqui eu estou com uma conta devedora. E o último caso, que é quando, por exemplo, se eu sacar os 1.200 que eu coloquei no início e encerrar, ele vai colocar que meu saldo é zero e que eu não estou com saldo, né? Exato. Já deu para perceber bem o uso do switch case, né, em C. A única assim, diferença que a gente tem na hora de armazenamento é que quando a gente armazenou um float e um inteiro, a gente não colocava nenhum espaço, né, antes de colocar o porcento %D ou porcento %F. Agora, quando a gente armazena um char, a gente coloca um espaço entre a primeira aspas, né, o abre aspas, e o porcento %C, que é para indicar que é um char e ele, né, descartar o espaço que a gente tem que poderia pegar, que o leitor poderia pegar. Exatamente. Agora o Emerson vai explicar um pouco sobre esse exercício, só que na estrutura do Java. Exato. Então vamos lá. É basicamente bem parecido, tá? Quem não viu no vídeo anterior, vê, porque eu expliquei mais ou menos rapidinho, mas expliquei como funciona essa classe Scanner, que funciona bem parecido com scanf de C. E aí a gente tem um print, né? Que eu expliquei também para que serve. E aí, agora eu já dei uma refatorada no código, né? Que como é que a gente faz a refatorada? A gente dá uma melhorada no código, tanto em reduzir o número de repetições em coisas que a gente está escrevendo várias vezes, que a gente pode escrever uma vez só, e tanto quando a gente vai declarar a variável, a gente costuma, né, tem que ter o costume de declarar a variável onde a gente vai usar, não declarar, tipo, por exemplo, tudo junto. Né? No começo a gente faz isso para treinar, né, ficar melhor, aprendizado, mas a gente declara quando a gente usa. Por exemplo, eu estou usando o saldo inicial ali, quando eu peço para o usuário. Então, eu vou lá e coloco o saldo inicial depois. Ó. Declaro ali, saldo inicial, beleza. Recebe tech.next double, que é para pegar um valor de ponto flutuante. E aí, eu poderia muito bem ter declarado o outro double, né, que é o saldo fim, e o char também depois. Só que eu não vou usar eles ali agora. Então, eu primeiro faço imprimo a opção de operações, né? E aí eu tenho o depósito, saque e o fim. E aí agora que eu vou usar, eu vou precisar dos dois, aí eu declaro char op, né, que é a opção, e o double saldo fim, que eu inicializei ele com zero. Que também eu poderia dar uma refatorada, né, se o Zilli já puder dar uma refatorada aí, que eu posso apagar esse igual a zero, porque eu não vou usar esse valor, então eu já deixo ele, né, sem o zero, só declaro ele. E aí eu tenho de novo a estrutura de repetição do while, que enquanto a opção for diferente de 3, eu vou rodar esse programa. E aí eu tenho dentro desse programa, eu leio, né, a opção que o usuário digitou. E aí se essa opção, switch, op, né, então se essa opção for cair no caso 1, aí o usuário vai ter que depositar um valor. Aí eu pego esse valor, armazeno na variável temporária, que seria o saldo fim, e esse valor eu coloco dentro de saldo inicial, né? Somo com o saldo inicial.
Por isso que a gente usa o mais igual, que a gente é a mesma coisa que a gente colocar saldo inicial recebe, saldo inicial mais o saldo final. É a mesma coisa. Então a gente dá o break, né, para sair do case 1, e aí porque se a gente não colocasse o break, ia acontecer aquele erro, né, que eu expliquei bem, eu e o Zira explicamos nos primeiro vídeo teórico, que se a gente não coloca o break, ele é capaz de entrar no case 2 e aí vai dar um resultado totalmente diferente do que a gente espera. E aí a gente tem o case 2 que é o usuário sacar um valor, e aí a gente pega esse valor, armazena, faz a mesma coisa, só que ao invés da gente somar, né, obviamente a gente vai subtrair. Aí a gente tem o break, aí a gente tem o case 3 que a gente colocou ali só para ele não repetir. Porque quando a gente faz o switch case, a gente vai pegar a operação no char que o usuário digitou. Se o usuário digita um 3, ele vai primeiro entrar no switch. Então ele vai olhar aqui, case 1 não é igual a 3, case 2 não é igual a 3. Então ele vai direto para o default, que é o nosso caso padrão. E aí ele vai imprimir opção inválida, só que aí na hora que ele sair do switch, ele vai olhar no while. E aí o while vai falar o seguinte, op é igual a 3? É, então eu vou sair. Então ele vai imprimir opção inválida e vai sair. Então para a gente não imprimir essa opção inválida, a gente coloca um case 3 e break sem nenhum código dentro, porque ele vai entrar no case 3, vai parar o programa sem escrever nada, aí vai sair do switch, vai entrar no while ali, vai ver que é igual a 3, então ele vai sair do while e aí ele vai continuar o resto do programa, que é onde a gente tem o if, né? Que é a gente usa o if ali para ver se o saldo é igual a zero, primeiro, que é uma refatoração também do código, porque como vocês viram em C, o if sem refatorar, ele fica daquele tamanhozão. O if, o else, fica daquele tamanhozão. Agora, se a gente dá uma refatorada, a gente consegue resumir bastante o código só para if, else, que é o primeiro caso, a gente vê se o saldo está igual a zero, que é se a pessoa não tem nenhum saldo, né, tá zerada, e a gente coloca um else, que é se a pessoa ela pode tanto ter um saldo positivo quanto ter um saldo negativo. E aí, nesse caso aqui, a gente usou um operador ternário. O que é o operador ternário? A gente coloca aqui, ó, para escrever na tela, e aí a gente coloca o seguinte: a gente coloca a nossa condição, saldo INI, né, que é o nosso saldo, como se fosse o nosso saldo total ali que a gente tem até agora. Saldo INI é maior que zero, e a gente coloca um ponto de interrogação. Depois desse ponto de interrogação, vem a resposta afirmativa. Ou seja, se o nosso saldo for maior que zero, ele vai escrever saldo final, e vai colocar o saldo final, e vai colocar que a nossa conta, né, é preferencial, ou seja, nosso saldo é positivo. Agora, se a gente quer a resposta negativa, a gente vai colocar dois pontos ali, como vocês percebem, e aí a gente coloca a nossa resposta caso o nosso saldo INE maior que zero, né, com o ponto de interrogação, dê uma resposta negativa, ou seja, o nosso saldo seja, né, menor que zero. E aí ele vai escrever saldo final, X, né, aí coloca ali conta, né, devedora, que é o nosso caso da negativa. Aí o Zilli vai rodar aí, e aí a gente vai perceber, né, que vai dar o mesmo resultado. Pode colocar um valor de 1.200, que nem você fez mesmo. Olha o erro que a gente acabou de cometer. A gente esqueceu de rodar o arquivo. Exatamente, é o que eu ia comentar. Por a gente estar no mesmo pacote, ali ele acabou executando o primeiro arquivo ao invés de executar o segundo. Então você realmente relembre de colocar ou por aqui, de executar, ou usar, acho que é Shift F6, né, se não me engano. Exato. Shift F6 vai executar o arquivo que você está parado. Exatamente. Que aí vai apresentar aqui o saldo inicial e aí aqui as operações que deseja, né? Olha lá, saldo final, 2.400 e conta preferencial. Aí, se a gente colocar, por exemplo, deixar o nosso saldo negativo, né, colocar um valor e depois sacar mais do que a gente tem, a gente vai dar uma conta devedora. E aí vai funcionar para o caso da conta zerada. Isso também já está perfeito, por causa do nosso primeiro if vai entrar ali, se a conta estiver zerada. Agora acho que é o Exatamente. código em Python, né? Isso, exatamente. Aí vamos ter uma bela de uma mudança. Por quê? Primeiro de tudo, no Python a gente não tem o switch case, que foi um negócio que eu deixei no comentário do segundo vídeo, que eu acabei comentando uma errata colocando que havia um caso de switch no Python, mas não tem. Então, o que a gente
vai ter que fazer nessa situação, né? Aqui no primeiro caso a gente está armazenando o valor como sendo um double, então, double não, um caso float, né? Um valor decimal. Aqui essa opção, eu vou trabalhar, ao invés de ser um caractere, uma string, que a gente vai explicar no próximo vídeo o que que é. Então eu estou colocando como se fosse uma string vazia, né? Aqui a gente tem as operações, aquele menuzinho. E aí aqui seria o nosso switch case. Porém, eu estou usando ele como uma função. No próximo vídeo a gente vai explicar o que são funções e como elas funcionam. Então eu vou deixar quieto aqui, né? A nossa função ela recebe o saldo que a gente colocou lá no começo. Aqui a gente está lendo a opção que o usuário está digitando. Aqui a gente tem o while, se a opção ela for diferente de 3. E a gente vai ter que fazer uns casos de if else para o switch case, para poder fazer o mesmo funcionamento do switch case. Então, por exemplo, se essa opção ela for igual a 1, ele vai fazer todas as operações de depositar, somar com o valor, e aqui eu coloco de novo para digitar, para o usuário digitar, né? Por quê? Aqui eu preciso colocar explicitamente para digitar de novo, pois como a gente não tem um switch, ele não faz o looping automaticamente. Então eu tenho que colocar esse comando para poder digitar de novo, né? Se ele for opção 2, eu vou retirar o valor. Se for a opção 3, ao invés do break, eu usei uma função que chama quit, que ela faz exatamente a mesma coisa que o break. Ela vai parar o código dessa função e vai sair para outra parte, né? E aqui o caso contrário é para apresentar que é uma opção inválida, né? Então aqui, por exemplo, eu fiz uma chamada da função, que a gente vai explicar mais pra frente como funciona. E aqui a gente tem os casos, né, dos if elses para se o saldo ele é positivo, se o saldo ele é negativo e se for sem saldo. Então, se a gente executar aqui o programa, vocês vão ver que também vai funcionar igual. A gente faz essas operações aqui. Então, por exemplo, se eu realizar aqui o saque de 1.200 e colocar para encerrar, ele vai sair, vai colocar que o saldo final ele é 0 e está sem saldo, né? E o mesmo vai valer para se a gente tiver uma conta positiva ou se tiver uma conta negativa. Exato. Então no próximo vídeo a gente explica, né, como que funciona o uso de funções. Vamos dar uma explicada também em caractere, mais aprofundado em caractere, string. Mas é tudo papo para o próximo vídeo. Mais uma vez, Exatamente. né, a gente vai agradecendo ao senhor Davi de ter disponibilizado a sua apostila para a gente ter base, né, dos exercícios que a gente está pegando. E também a gente vai deixar na descrição a nossa, né, nosso repositório no Git, para vocês, se quiserem baixar o código, se quiserem dar uma treinada, uma testada, né, em alguns casos. É claro que a gente não colocou todos os casos possíveis, de valores maiores, né, muito grandes, de valores muito pequenos, mas para iniciante esse já basta, né, isso já é importante. Exatamente. Então, até o próximo vídeo com as explicações teóricas sobre funções, caracteres e strings. Falou, até mais.